Você usa a estrutura do Facilities ao seu favor ou não? Aqui o Alencar, beleza? Gente, usar a estrutura do Facilities é muito importante. Tem gente que não usa porque não conhece, ou talvez até teve uma experiência negativa lá no passado usando a estrutura do Facilities e não deu certo. Ou talvez você até está utilizando a estrutura do Facilities, mas não está funcionando adequadamente. E às vezes você fica se perguntando, eu terceirizei, eu contratei, eu entendi que iria ser diferente, funcionaria melhor e não está funcionando. Hoje você está encontrando dificuldades, seus ambientes não estão ficando limpos adequadamente, sua empresa não está ficando organizada e a equipe do Facilities está se dispersando pelos cantos. Preste bem atenção, ter alguém para fazer a gestão da Facilities é exatamente isso, é proporcionar você ali que você utilize seus ambientes de uma maneira adequada, seus ambientes sejam bem limpos, bem organizados, gerando segurança para você. Mas é só terceirizar que funciona, Alencar? Lógico que não. Quem terceiriza precisa saber e precisa planejar as atividades. Se não houver um planejamento das atividades, e como é que planeja essas atividades? É exatamente isso. Os profissionais, eles precisam saber qual é o tempo necessário que ele precisa, quais são as suas atividades. Se ele precisa de um tempo determinado para executar aquela tarefa, então ela precisa estar sendo calculada para você parametrizar, porque nem todos os profissionais conseguem ter a mesma produtividade que os demais têm. Então é preciso entender isso. Então, mas precisa ter uma parametrização para que cada profissional entenda qual é o tempo necessário. Nem gastar tempo demais e nem gastar tempo de menos. É preciso fazer e fazer bem feito. Agora, quando se terceiriza com quem não sabe, você enfrenta as dificuldades. Ou quem não sabe, ou às vezes não é nem que a pessoa não saiba. É exatamente isso. Às vezes a pessoa não está focada e não está entendendo exatamente aquilo que você precisa. É preciso entender e saber qual é a sua real necessidade. Não é apenas terceirizar. Fazer terceirização de um modo assertivo gera mais resultado. Agora, quando não se faz a terceirização de um modo assertivo, faz apenas levando em consideração apenas o preço ou determinados relacionamentos que existem, você pode, inclusive, não acertar na terceirização e, às vezes, algo que era para ser benéfico para o seu negócio passa a ser aí algo que passa a ser trabalhoso, dispendioso, você vai ter que gastar mais energia, às vezes vai ter que parar as suas atividades para ficar cuidando do Facilities. E ter alguém que faz a gestão do Facilities é exatamente isso. São as propostas de melhoria, é te dar mais tempo, é permitir que você use o tempo que você está focando para com a equipe do Facilities, você fazer as suas atividades e você ter os seus ambientes organizados, ter os seus ambientes limpos e ainda evitar que as pessoas fiquem reclamando com você. Limpeza é segurança. Hoje está mais do que provado para nós a necessidade de manter os ambientes limpos, entregar os ambientes limpos, gerar segurança para as pessoas, é a missão de quem faz a gestão do seu Facilities. Agora, se estão fazendo mais ou menos, é porque ou não entendem, ou não estão levando a sério, ou não estão querendo realmente comprometimento com o seu negócio. Agora, é preciso fazer de uma maneira assertiva. Os resultados, quando são feitos de uma maneira assertiva, todos vão perceber e fica notório, seu público consumidor percebe, seus colaboradores percebem, a maioria das vezes as pessoas não entendem, é exatamente isso, por que os ambientes, mesmo tendo uma terceirizada, os ambientes vão ficando sujos. Então, manter os ambientes limpos é a missão de quem faz a gestão do Facilities. Na verdade, eu tenho encontrado e eu tenho alguns clientes que me agradecem porque nós estamos mantendo os ambientes deles limpos, nós estamos gerando segurança para eles. Na verdade, às vezes as pessoas ficam se perguntando, por que eu tenho uma empresa que faz gestão de Facilities para mim, ou seja, terceiriza minha limpeza, e os meus resultados não aparecem? É só a gente comparar e conferir. Alguns dos nossos clientes, eles falam por si, não precisa nem da gente ficar dizendo para eles falarem, não. Eles sempre vão falarem do comprometimento que a gente tem, do que aquilo que nós fazemos por eles. E por isso eu estou aqui exatamente para falar para você a necessidade de você manter o seu ambiente limpo, você manter os seus ambientes organizados, manter os seus ambientes higienizados, gerando segurança para você. E como é que nós começamos exatamente a construir essa história de manter os ambientes limpos, Alencar? Há mais de 25 anos
Eu comecei uma empresa de prestação de serviço de limpeza, fui para o campo de batalha e eu tive que aprender. Mas eu aprendi eu pensando exatamente na necessidade que as pessoas têm. Eu faço como se fosse para mim, as pessoas precisam entender isso. Quando nós nos dispomos a servir as pessoas, a gente tem que entender que a gente está fazendo como se fosse para nós. Então, eu não gosto de estar num ambiente desorganizado, não gosto de estar num ambiente sujo, não gosto de estar num ambiente que não gera segurança nem para mim, nem para as pessoas. Então, eu não gosto também que os meus clientes também tenham ou estejam com seus ambientes sujos. Se eu estou prestando serviço ali, se eu assumir um compromisso de terceirizar ali os seus ambientes, a limpeza dos seus ambientes, e seja quaisquer serviços que nós ofertamos no mercado da terceirização, então eu faço e faço bem feito. Eu tenho um compromisso e exijo da minha equipe que seja tudo muito bem feito. Eu acompanho, eu monitoro, eu tenho pessoas que fazem isso? Tenho, mas eu também faço isso. Eu gosto de estar presente, eu gosto de ver se realmente as coisas estão acontecendo de uma maneira assertiva. Agora é muito importante, você que tem alguém que faz a gestão do seu facilities e às vezes não está fazendo de uma maneira assertiva, precisa fazer um ajuste com ela. Faça aí um alinhamento de expectativa, para que você tenha aí os seus ambientes. E que alinhamento de expectativa é esse, Alencar? É exatamente isso. Às vezes as pessoas, você acha, ou acha que as pessoas sabem aquilo que você precisa. Deixe tudo claro, deixe tudo muito bem alinhado. O que é que você precisa de ter ali seus ambientes? Se é na área da limpeza, faça os ajustes. Quais são os pontos que precisam ser feitos? Se é na área da segurança física, também faça os ajustes. O que é que você precisa? Quais são os controles de acesso? O que cada profissional vai fazer? Isso precisa estar muito bem ajustado, porque se está bem ajustado e estar acordado, não tem dessa que eu não sabia, eu não sei o que tem que ser feito. É preciso fazer e fazer de uma maneira assertiva, de uma maneira que gera segurança para você, para a sua equipe e para quem está ali ao redor do seu trabalho. Então, manter os ambientes limpos, manter os ambientes organizados e manter ali toda a infraestrutura, seja na área da segurança, seja na área da higienização, seja na área da recepção, seja nas diversas áreas que o facilities se oferece e que às vezes você pode, inclusive, estar utilizando aí o serviço terceirizado das suas demais áreas. Não é somente na área da limpeza que se terceiriza. Todos nós sabemos, a terceirização ela está aí é para favorecer quem usa da terceirização. Às vezes o foco do seu negócio, o objeto do seu negócio não é o facilities, então você precisa focar exatamente na produtividade, no melhorar o seu produto ou o seu serviço, para que o seu consumidor ele tenha uma melhor experiência com o seu produto ou o seu serviço, e você deixar ali áreas do seu negócio que não é o foco do seu negócio, que não é o objeto principal do seu negócio, terceirizar isso e deixar com quem sabe. E as pessoas, e cada dia que passa, as pessoas vão se especializando no negócio, vão se especializando nas suas áreas. Eu, por exemplo, eu me tornei hoje um especialista na área do segmento do facilities. Então, às vezes, eu não vou dizer para você que eu faço produção de produtos. Então, eu sou focado na área do facilities. Embora eu atuo no segmento também do mercado digital, eu atuo, mas o que eu proponho fazer, eu faço e faço bem feito. Então, quando as pessoas estão propondo, se propuseram fazer para você a gestão do seu facilities, é preciso que façam bem feito, é preciso entender exatamente aquilo que você está fazendo, é preciso saber quais são as suas necessidades, e às vezes as pessoas, e uma das dicas é, você pode até estar me dizendo, eu não estou te pedindo dica não, Alencar, mas veja só, às vezes as pessoas quando vão optar por fazer a terceirização, elas fazem exatamente isso, elas levam em consideração apenas o preço. O preço não pode ser o divisor de águas, e não. O preço é fundamental. Você analisar preço, sim, é fundamental. Mas também você precisa entender, precisa haver uma conexão entre as partes. Você precisa entender e você precisa ali saber se quem está ali propondo vai realmente fazer, se é comprometido ou não com você. Não adianta a pessoa chegar lá e às vezes te dar um preço atrativo, você fica, nós somos seduzidos a comprar pelo menor preço e não tem nada de errado nisso, se conseguirmos comprar pelo menor preço. Mas a gente precisa também entender que se nós vamos receber aquilo que nós estamos comprando, porque às vezes as pessoas ficam associando o preço à qualidade, não tem jeito, qualidade é uma coisa e preço é outra. Às vezes as pessoas perguntam, qual que é seu valor? Valor é muito diferente de qualidade, é muito diferente de preço. O preço é aquilo que se paga pelo produto. Agora, valor é aquilo que você vai receber. Se tem valor naquilo que você vai receber, você paga o preço daquilo que as pessoas estão ofertando.
Da mesma coisa se você produz determinado produto ou se você faz determinado serviço, as pessoas vão entender exatamente isso. Seu produto ou seu serviço tem um valor agregado para elas? Se tem um valor agregado para elas, elas vão pagar aquilo que você está pedindo no seu produto. Elas vão entender que o seu preço é justo e por isso vão pagar pelo aquilo que você está querendo. Da mesma forma, isso acontece no mercado da terceirização. Às vezes as pessoas acham, eu vou colocar... E é muito comum encontrar hoje, às vezes as pessoas querem entrar no mercado da terceirização, elas não se especializam, não buscam conhecimento, não buscam entendimento, e às vezes começam a pegar, vou no concorrente ali, vou pegar uma proposta dele, vou basear na proposta dele e vou apresentar uma proposta de prestação de serviço de limpeza. Ou seja, no qual segmento, seja na portaria, na área da limpeza e demais áreas que o mercado da terceirização oferece. Às vezes as pessoas fazem isso. E o que tem de errado nisso? É porque cada proposta ela precisa ser a personalização do cliente. Então, às vezes as pessoas, por não entender o que é que você precisa, como serão feitas aquelas atividades, e ela faz igual, faz um geralzão, aí será mais o mesmo. Aí você vai ter apenas preço, e preço está provado que não faz a diferença. Preço faz a diferença na hora de você pagar. Agora, na hora de você ter o serviço, não vai fazer a diferença. Aí, por isso que eu encontro pessoas aí reclamando, eu contratei uma empresa terceirizada, mas os serviços estão ruins. Eu recebo, às vezes os meus clientes, eles fazem contato conosco, pedindo para que nós façamos propostas para eles, e eu gosto de visitar, eu sempre vou visitar o cliente, não é porque eu sou enxerido, não, é porque eu preciso entender a necessidade daquilo que o cliente precisa, daquilo que ele está buscando, quais são realmente as suas necessidades, e se eu consigo atender, se eu vou realmente conseguir dedicar naquele projeto dele para atendê-lo. Então, às vezes eu encontro por aí, às vezes as pessoas me chamam, me convidam, vem aqui para você me visitar, ver aquilo que eu estou precisando, e às vezes quando eu chego no cliente, eu percebo ali que os ambientes dele, ele tem ali um terceiro, mas não estão fazendo da maneira certa, porque ali eu observo vários fatores, dentre eles a falta de interesse, a falta de comprometimento de quem está fazendo. Às vezes começam a culpar a equipe, os meninos ou as meninas não estão fazendo adequadamente, mas existe um acompanhamento? Existe um planejamento das atividades? Estão fazendo porque estão ali por obrigação, deixaram apenas eles ali, ou porque é o trabalho deles, ou estão fazendo realmente porque são comprometidos, foram preparados, estão sendo bem preparados, estão sendo treinados, sabem exatamente aquilo que você precisa, conhece a sua necessidade, sabe a sua real necessidade e por isso estão fazendo, ou não estão fazendo porque foram deixados ali. É muito comum encontrar por aí empresas que prometem ou que às vezes até fechou um contrato com as pessoas e estão realmente no mercado da terceirização, mas não estão comprometidos. Às vezes abandonam os colaboradores lá, deixam eles lá, não faz um planejamento das atividades, não existe um acompanhamento necessário, aí o cliente tem que se virar, aí as pessoas têm que se virar, ficar se virando lá nos ambientes, para manter os ambientes limpos, aí tem que deslocar um profissional estratégico, às vezes para horas do dia do profissional, ou até mesmo do próprio gestor ou gerente do negócio, para horas dele, para ele ficar cuidando do facilities. Se você terceirizou, se você entregou a responsabilidade do facilities para alguém, é porque você não tem tempo, você precisa ter os seus ambientes organizados e limpos, e você precisa focar no seu negócio, não é para você parar as suas atividades do seu dia a dia para cuidar do facilities, não. Se você terceirizou, é porque você realmente precisa ter os seus ambientes limpos, seus ambientes organizados, e não precisa ali gastar o seu tempo, a sua energia. E a terceirização é exatamente isso, é para te proporcionar que você use o seu tempo do seu jeito, da sua maneira, do jeito que você precisa, mas também a terceirização garante para você ali o bem-estar, seus ambientes bem limpos, seus ambientes bem organizados, seus ambientes seguros, seja ele na área da portaria ou na área da sua recepção. Não interessa o foco da sua terceirização, o que é que você terceirizou, qual seja o segmento que você terceirizou, o que você precisa ter seus resultados. E você precisa focar no seu objeto, no seu negócio e deixar exatamente. Então, assim, as empresas hoje, nós quando criamos um negócio, a gente precisa pensar exatamente nisso.
Você não cria um negócio, você não vai fazer tudo sozinho. Ou você não vai montar uma estrutura para você fazer tudo sozinho. É mais trabalhoso, dá mais despesa, é mais caro. Tudo isso nós precisamos entender. Quando nós encontramos parceiros certos, parceiros que entendem, que são comprometidos, que dedicam naquilo que faz, a vida do empreendedor fica mais fácil. A sua vida pode ficar mais fácil, pode ficar mais leve. Você pode, inclusive, trabalhar menos e pode faturar mais, porque às vezes você para o seu tempo, a sua energia, desfoca do objeto do seu negócio para cuidar dos projetos ou dos processos que não são tão interessantes no crescimento ou no desenvolvimento do seu negócio. Você poderia muito bem, ou pode muito bem, entregar isso para pessoas que se tornam especialistas naquele segmento e vai fazer para você, e você foca no objeto do seu negócio, melhora o seu produto, melhora o seu serviço para que o seu consumidor tenha uma melhor experiência com o seu negócio, com o seu produto ou com o seu serviço. Então é muito interessante. Agora, quando eu estou falando que eu encontro por aí pessoas às vezes reclamando que tem terceiros ali, que terceirizou e os resultados não são bons, não aparecem, exatamente isso. Precisa entender onde está havendo a falha. Pois, possivelmente, às vezes, o pessoal vai direto na equipe. E é algo que eu acho extremamente errado. Ir diretamente na equipe, às vezes tem profissionais que não estão realmente entregando, às vezes estão desmotivados, estão desinteressados, não tem mais entusiasmo para estar ali. E essa percepção, quem tem que perceber isso é quem faz a gestão do Facilities para você. Quando quem está fazendo a gestão do Facilities percebe isso com rapidez, ele trata isso de uma maneira assertiva, de uma maneira segura, para que você não seja prejudicado, para que seus ambientes não deixem de serem limpos ou não deixem as atividades não deixem de serem prestadas. Agora, quem faz a gestão do Facilities, ele tem que ter essa percepção, tem que ter esse feeling, entender isso e tomar as medidas necessárias o quanto antes para que você tenha os melhores resultados. Agora, às vezes fica deixando os processos se arrastarem, se alongarem. Quem é prejudicado é o seu ambiente. Os seus ambientes deixam de serem limpos ou deixam de serem seguros, ou sua recepção ela fica vulnerável. Então é muito importante entender isso. Agora, quem terceiriza, ele tem exatamente. E por que às vezes as pessoas ficam desinteressadas e às vezes quem está terceirizando ali? Quem terceirizou? A pessoa que é o gestor da terceirização. Então ele tem que entender exatamente isso, ele tem que fazer as preventivas para que você não seja prejudicado, para que você não fique sem o serviço, para que você tenha seus ambientes limpos e organizados, seja também na área da segurança ou na área da recepção. Então, esses ambientes, todo esse serviço que você está demandando, ele precisa ser bem feito, ele precisa ser assertivo. Agora, quando quem está fazendo não entende isso, faz mais ou menos, ou apenas deixa as pessoas ali, e aí vai ficar dizendo, mas eu tenho uma equipe aí e a equipe não está fazendo. Na verdade, não adianta ter a equipe nos ambientes. É preciso ter a equipe nos ambientes, é preciso que os colaboradores não faltem ao trabalho, mas também é preciso que eles estejam produzindo de uma maneira assertiva. Às vezes, assim, nem todos os dias eu reconheço isso, que todos os profissionais, que nós temos o mesmo ritmo de produtividade. Mas a gente tem um limite de produtividade. A gente produz. Tem dia que você está mais produtivo, produz mais, está mais elétrico. Tem dia que você o corpo está mais cansado e tal. Às vezes as pessoas produzem menos. A gente também tem que entender isso, porque nós estamos lidando com humanos. E o bom de lidar com humanos é que as pessoas são ricas nos detalhes. Então isso é muito importante também a gente entender isso. Agora, se as pessoas não planejarem, se o serviço do Facilities não for planejado, os colaboradores eles vão ficar dispersos, eles vão ficar sem entender. Mas é óbvio que eles têm que fazer a limpeza, é claro que eles têm que fazer, é claro que os porteiros aqui têm que tomar conta, é claro que a recepcionista... Gente, para nós é óbvio, mas para ele é. Às vezes é isso que a gente precisa entender. Eu sei o que tem que ser feito, mas ele sabe. Eu sei qual é o tempo necessário que preciso para fazer determinadas limpezas, mas ele sabe, ou ela sabe. Então tudo isso é preciso estar claro. Isso precisa ser planejamento. Isso não é sorte, não. Isso é planejamento. Tem que ter um planejamento disso. Isso, quando está detalhado, os profissionais saberão fazer, vão fazer e vão entregar. E ali você vai fazendo os ajustes. Aqueles que não estão conseguindo entregar determinado serviço, seja na área da produtividade, da higienização, você vai calculando, analisando quem tem mais condições de entregar e vai mudando as peças de lugar, vai mudando as peças do tabuleiro ali. Às vezes o profissional ele não está produzindo mais uma área
numa área livre, você pode colocar ele numa área uma área menor e que ele vai produzir, que vai entregar mais qualidade também, tem todos esses cenários. Agora, às vezes o que não pode é deixar a equipe solta. Às vezes eu sou convidado para visitar empresas e eu vejo por aí empresas que têm pessoas que fazem a gestão do seu facility, deixam apenas as pessoas ali, a equipe fica solta, fica perdida. Às vezes eu converso com a equipe, eu gosto de conversar. E aí, o que é que tu faz? Qual que é a tua atividade aqui? Eles, eu faço isso, eu faço aquilo. Você vai percebendo que eles estão fazendo as atividades soltos, aleatoriamente. Não pode ser aleatório, é preciso ter ali exatamente o tempo gasto, qual é o tempo que eu preciso, o que eu estou fazendo, o meu serviço está sendo feito com eficiência, eu estou realmente fazendo ali aquilo que o meu cliente precisa, porque o próprio trabalhador, às vezes o empresário no segmento do facilities, o proprietário mesmo, ele fica pensando, eu tenho uma equipe lá e a equipe faz, mas é preciso entender, a equipe precisa ser moldada, precisa ser treinada das necessidades do cliente, ela não pode ser treinada apenas para trabalhar sob pressão, não. Ela precisa entender as necessidades, saber as demandas, saber ela entender os processos, por que ela está fazendo, como ela deve fazer e por que você, tomador, precisa daquele serviço. Tudo isso é preciso ficar muito claro para a equipe. Quando isso fica claro, quando a equipe ela entende isso, certamente os resultados são diferentes. Agora, e quando as pessoas não têm a terceirização, ou às vezes tiveram a terceirização e resolveram fazer por conta própria porque a experiência foi negativa? E no caso de pessoas que nunca experimentaram a terceirização, eu acho que fazer por conta própria é mais lucrativo, eu tenho um controle da situação. Na verdade, se engana. Às vezes as pessoas vão fazer por conta própria, é mais trabalhoso. Planejar o facilities não é apenas você anotar as atividades, é preciso entender isso. Quando você vai fazer por conta própria, você gasta mais energia, precisa usar. Se não for a sua pessoa, a sua mão de obra, você vai ter que usar a mão de obra de um profissional estratégico, que às vezes ele foi contratado. Exemplo, se você utilizar o seu gerente de RH ou a sua gerente de RH para ficar cuidando da gestão de facilities, ele não foi contratado para fazer gestão de facilities, não. Ele foi contratado para assumir o departamento do RH e que envolve a sede de departamentos internos de uma empresa. Agora, se você para um gerente de RH para cuidar da gestão do facilities, ou seja, mesmo você que tenha terceirizado e ele está fazendo essas atividades, agora, e se você não tem, aí você para esse gerente de RH ou essa gerente de RH para ela ir para o mercado selecionar pessoas. E não é o fato apenas de selecionar, todos nós sabemos que as pessoas não vêm prontas. Os profissionais, eles precisam ser treinados, eles precisam ser ali bem preparados para entregar os resultados. Aí esse profissional, ele vai para o mercado selecioná-los. Ele encontra os profissionais. Aí tem a fase de treinamento, tem fase de adaptação, tem fase de planejamento. Então fica muito oneroso. Você cansa o seu profissional estratégico do seu negócio e ainda os resultados não aparecem do jeito que você precisa. Quer que eu seja bem sincero? Pergunta para o seu profissional. Ou faça uma pergunta para os profissionais estratégicos dos negócios, seja ele um gerente de recursos humanos, ou uma gerente de recursos humanos, ou seja um gestor ou um administrador. Se essas atividades não são cansativas para eles, e como é lidar com a equipe do facilities no dia a dia, eles certamente vão te responder que é cansativo, que dá trabalho, o treinar, às vezes o profissional não se adequou no ambiente, não ficou no ambiente, foi embora, abandonou o projeto, tudo isso cansa o profissional. E enquanto isso, ele poderia estar produzindo nas áreas estratégicas do seu negócio. O empreendedor, ele precisa entender isso. A terceirização, ela é um parceiro, ela é um aliado para você. Ela não pode ser vista apenas como um custo. E às vezes quem não tem a terceirização fala, eu vou gastar menos, eu faço contratação de conta própria, mas aí ele não leva em consideração quais são os benefícios que você deixa de ter quando você não tem a terceirização. Você passa a não contar com profissionais. Por exemplo, se o seu profissional, ele por algum motivo, ele precisar de ausentar do trabalho por mais tempo, você não tem profissionais que vão substituir ele, você vai ter que ir para o mercado buscar. Falta um planejamento das atividades, nas coberturas e nas substituições você fica mais vulnerável, você fica mais exposto a riscos desnecessários. É muito comum eu encontrar por aí gente que faz terceirização, não contrata a terceirização direta, ela faz por conta própria,
ficando exposto a riscos desnecessários, deixando de observar, inclusive, a legislação vigente daquela categoria. Ah, mas o meu segmento aqui, eu sou da indústria automotiva. Eu não preciso observar a convenção coletiva do sindicato dos profissionais da área de higienização. Tem que observar sim. Você está demandando ali a mão de obra. É preciso entender isso, é preciso interpretar na íntegra a legislação. Se não existe ali uma interpretação na íntegra, você está exposto a um passivo trabalhista sem necessidade. É preciso entender isso. É muito comum eu encontrar por aí as pessoas deixando de observar esses princípios, ficam vulneráveis e depois, quando o profissional, às vezes, por algum motivo, ele fica insatisfeito, ele vai fazer as reclamações dele e a conta chega, não tem jeito. Então, fazer por conta própria, às vezes, você que às vezes está fazendo a terceirização por sua conta e está achando que você está fazendo economia, é muito provável que você não está fazendo economia. Inclusive, você está fazendo uma poupança de prejuízos pela frente. Não é só o fato de você achar que está pagando menos no presente, mas você tem que analisar todo o cenário, toda a estrutura que está envolvida, todo o processo que está envolvido, quais são os riscos que você está correndo. Tudo isso é importante. Vale a pena realmente a exposição que você está correndo? É preciso entender, mas eu nunca tive problema. Mas e se tiver? Eu contratei, mas nunca deu errado. E se der? É isso que você precisa entender. Então, e quanto tempo você perde? Quantas horas você perde do seu dia ou do seu profissional estratégico que está gastando energia que poderia estar fazendo com que seu produto ou seu serviço melhorasse e o seu consumidor tivesse mais experiência ou consumisse mais o seu produto ou seu serviço. É muito importante entender isso. Agora, fazer por conta própria. Dá certo? Dá, mas você vai gastar tanta energia, vai perder tanto tempo, vai perder dinheiro, sendo que no mercado do Facilities tem bons profissionais. Não estou dizendo que só eu que faço, não, gente. Existe muita gente boa no mercado que faz terceirização e que é séria, que entende exatamente aquilo que faz. E eu tenho uma experiência. Eu estou aqui no campo de batalha há 25 anos. Então, atendo hoje diversas regiões do país. Então, assim, eu não estou dizendo que eu sou o melhor, não. Eu estou dizendo que eu tenho uma experiência. Estou me propondo aqui exatamente ajudar as pessoas que precisam, que hoje... E não é fácil, eu sei que não é fácil. Tem gente que está penando aí, lidando com a terceirização ou lidando com contratação direta porque contratou errado. E uma contratação mal feita, ela é penosa para todo mundo. Todo mundo tem prejuízo, tem perca. O trabalhador tem perca, você tem perca, porque perde esse processo. E aí tem que começar tudo de novo. E aí é mais trabalhoso. Agora, eu estou aqui exatamente por isso. Porque eu ajudo pessoas. A minha missão é exatamente ajudar você que hoje tem aí a sua terceirização, não está tendo bons resultados com ela, ou às vezes os resultados que você tem hoje não é o satisfatório, ou tem até gente que está trabalhando, você faz contratação direta e está até desanimado, ou talvez não está desanimado, mas os processos não são bons. E eu encontro por aí também pessoas perdendo o ambiente por falta de limpeza. Preste bem atenção nisso. Quantas vezes você encontra ali, na sua própria empresa, tem ambientes que estão sendo deixados de limpar, estão limpando quando dá. A limpeza não pode ser quando dá, não. Precisa planejar as atividades. E quando eu falo que as pessoas estão perdendo ambientes, às vezes as pessoas perdem um piso, tem que trocar um piso que custa caro fazer essa manutenção, essa troca dele, porque não limparam adequadamente, ou usaram produto inadequado, perdeu uma estrutura, ou às vezes perde um móvel porque usou um produto inadequado, falta de treinamento, às vezes perde ali uma parede, uma janela, uma estrutura que às vezes custou caro. Todos nós sabemos que construir não é fácil, todos nós sabemos que construir uma grande história, construir uma grande empresa não é fácil, é trabalhoso, mas se fizer da maneira certa, se você for moldando, treinando, preparando a sua equipe, preparando ali a engrenagem, ela vai funcionar de uma maneira correta. Agora, ficar fazendo de qualquer jeito, aí é que não dá. Agora, quando as pessoas vão fazer por conta própria, tem que ter a consciência. Eu vou fazer por conta própria, mas eu estou mais vulnerável, eu estou correndo mais risco. Agora, eu estou terceirizando, eu estou fazendo com pessoas que entendem, as pessoas que estão fazendo vão fazer realmente, são dedicadas naquilo que eu preciso. É preciso entender isso, tem que haver dedicação. Não pode apenas ser alguém que faz gestão de facilities, ser alguém que
que, entende, que abriu uma empresa ou registrou uma empresa no mercado da prestação de serviço de limpeza e está por aí. Na verdade, não pode ir por esse caminho. Tem muita gente que às vezes inicia um negócio. Eu, Alencar, eu iniciei um negócio há 25 anos atrás. Eu fui exatamente para o mercado da prestação de serviço de limpeza porque eu sabia da necessidade que as pessoas precisavam e sei da necessidade que as pessoas precisam e continuo no mercado. Então, tem gente que às vezes não está preocupado com a sua necessidade. Ela está apenas preocupada com quanto vai faturar. E isso não é o mais importante. No mercado da prestação de serviço, o mais importante é você estar sendo bem servido, você ser bem ali, os seus ambientes precisam estar gerando segurança, você não pode ficar tendo reclamações, não pode ficar tendo dor de cabeça, porque os seus ambientes não estão limpos adequadamente. Então, tem muita gente que às vezes inicia um negócio na prestação de serviço de limpeza, está apenas preocupado em entregar uma pessoa aí para você, como eu falei no início lá, às vezes as pessoas não são comprometidas com o seu resultado. E você precisa encontrar pessoas que são comprometidas com você, que têm um compromisso em manter o seu ambiente limpo, tem um compromisso de manter a sua empresa adequada, manter os seus ambientes organizados. Este tem que ser o principal motivo de que quando você vai terceirizar, encontrar pessoas que se comprometem, que são ali não apenas envolvidas, precisam ser comprometidas com o seu resultado, com a transformação dos seus ambientes, em manter os seus ambientes agradáveis, manter os seus ambientes limpos, ter ali a sua estrutura bem organizada e funcionando do jeito que você precisa. A missão de quem faz a gestão do seu facilities é exatamente isso, é tornar o seu ambiente agradável, é deixar a sua equipe tranquila, é deixar você seguro, é deixar os seus ambientes, é garantir que seus ambientes estejam em boas condições de serem utilizados e você não ter que ficar preocupando, não estão limpando, estão deixando meus ambientes organizados, estão deixando meus ambientes sujos. Então, a minha tarefa e a minha missão é exatamente ajudar você, é fazer com que os seus ambientes estejam seguros para você e para as pessoas. Mas vamos fazer o seguinte, você que assistiu esse meu conteúdo, eu estou aqui exatamente com a missão de ajudar você, fazer com que você tenha seus ambientes organizados, seus ambientes livres, fazer com que o seu profissional não perca tempo, não perca a sua energia, fazer com que o seu profissional faça com que a sua empresa cresça mais, dedique mais no seu negócio e não pare o seu profissional para focar exatamente na gestão do facilities. Beleza? Vamos fazer o seguinte, você assistiu esse vídeo, quer saber mais? Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui os meus contatos. É só você me chamar lá no meu direct, terei o maior prazer em poder te ajudar. Um grande abraço e nós nos vemos aí nos próximos vídeos.